Olá, cooperado, meu nome é Sebastião Lúcio, sou gerente da loja agropecuária da Comigo de Rio Verde. Estou aqui juntamente com os pesquisadores do Instituto Tecnológico Comigo, Hamilton Ibirajara, com o zootecnista Leonardo Bastos, com o agrônomo de pastagem Rodolfo Colombini, para apresentarmos o Dia de Campo de Pastagem Comigo, que por motivo da pandemia vai ser apresentado no formato virtual. Olá, cooperado, sejam bem-vindos. É uma grande honra tê-los aqui conosco no Instituto de Ciência e Tecnologia da Comigo. Nós estamos na área de experimento de integração lavoura-pecuária. Aqui nós fazemos alguns trabalhos avaliando forrageiras ou estratégias nutricionais dentro do sistema de integração. Entre as vantagens, a redução de custos de produção, a redução do risco de produção da safrinha de milho, tradicional safrinha de milho, regiões que não tem a boa precipitação, uma constância de chuvas no período do início da implantação dessas culturas pode representar risco. E com o investimento na parte de forrageiras, a gente reduz esse custo, protege o solo e nesse tempo da estiagem a gente tem uma produção da forragem de excelente qualidade que garante bom desempenho também aos animais. Depois da produção animal no sistema, os animais são retirados e fica a palhada, né? Essa palhada que fica no ambiente, ela garante uma proteção e uma condição ideal para o plantio da safra subsequente de soja. Um dos receios, especificamente, é que o gado compacta o solo. E vários experimentos que fizemos aqui em outras regiões do Brasil já comprovou que não existe esse fator de compactação provocado pelos animais. Ela pode ser produzida também, pode ser implantada também em regiões que têm uma boa taxa de chuvas, né, no período de transição. Só que é um sistema que vai ser implantado não necessariamente em toda a propriedade, ele pode ser implantado em partes da fazenda que facilitam até o acesso dos animais e o manejo desses animais dentro do sistema. Outra dúvida comum é sobre o uso das ferramentas, né? Então a gente usa muito uma estratégia que é a cerca elétrica. É uma técnica que deve ser estudada e trabalhada e que ela garante uma otimização da colheita desse pasto pelos animais. Então aqui na área de forragicultura e pastagem, nós temos envolvido uma série de experimentos no intuito de responder muitas perguntas que surgem principalmente quando aparece uma nova forrageira, né? A pergunta principal que os produtores geralmente fazem é: qual que é a melhor forrageira que existe para eu implantar na minha pastagem? E eu costumo responder sempre dizendo que não existe a melhor nem a pior forrageira, e sim a forrageira que melhor se adequa a cada sistema de produção. Pensando nisso, nessa área aqui nós implantamos um experimento no qual nós estamos avaliando 11 forrageiras, em sua maioria forrageiras que foram lançadas recentemente no mercado. O objetivo desse experimento é avaliar essas forrageiras em duas condições de sistema. Um sistema simulando um sistema de alta intensificação, que seria um sistema onde há uma grande reposição de nutrientes, com bastante fertilizante, buscando maior performance, maior produtividade do sistema, e o outro sistema que ele é um pouco menos tecnificado, pensando naquele produtor que ele não é tão capitalizado e não tem condições de investir tanto na sua propriedade, mas ele quer ter um pasto bonito, quer ter uma forrageira de qualidade. Então a ideia é conhecer dentre essas forrageiras quais que se adequam melhor, quais as que podemos recomendar para cada tipo de sistema, pensando no perfil do produtor e da propriedade. Além disso, vamos avaliar os aspectos relacionados ao valor nutritivo e composição química dessas forrageiras. A gente sabe que essas características elas são muito importantes e elas vão variar em função do manejo e da forrageira. A gente quer avaliar também a sazonalidade de produção dessas forrageiras. A gente sabe que tem forrageiras que são mais tolerantes ao período seco e tem forrageiras que são menos tolerantes. Então, a partir daí, é possível definir estratégias para a fazenda pensando em forrageiras que tenham picos de produção em momentos diferentes, e eu posso ter também na minha propriedade uma forrageira que ela produz muito no período da chuva e uma forrageira que é um pouco tolerante ao período seco, que vai me ajudar a suplementar os animais na fase de entre safra, no período seco. Outro aspecto importante que a gente tem trabalhado aqui na nossa linha de pesquisa
de plantas forrageiras do Instituto de Ciência e Tecnologia comigo é uma problemática que tem aumentado a preocupação dos técnicos e dos produtores com relação ao manejo de plantas daninhas em pastagens. Implantamos alguns experimentos para avaliar a seletividade de alguns herbicidas a essas gramíneas invasoras que causam grandes problemas nas áreas de pastagem. Então, a gente tem uma linha de pesquisa bastante ampla a fim de contemplar boa parte das demandas que a gente observa no campo e poder fomentar o nosso corpo técnico de mais informações relacionadas ao manejo de pastagens. Bom, cooperados, vamos ao que interessa agora, que é falar sobre novas opções de gramíneas forrageiras que temos no portfólio da Comigo. Vamos falar hoje sobre a BRS Zuri, que é um pânico, né, bem parecido e semelhante ao Tanzânia e o Mombaça. Esse pânico foi desenvolvido pela Embrapa, gado de corte, em parceria com a Unipasto, e é um capim muito produtivo, um capim bastante exigente de fertilidade. Além disso, é um capim de porte alto e daria para trabalhar em sistemas intensivos aí, rotacionados, com altura de entrada aí de 70 centímetros e altura de saída de 30 a 35 centímetros. E um capim muito responsivo à adubação, de fertilidade. É um capim que pode ser utilizado tanto para pastejo, tanto para a produção de silagem também. Então tem mais uma vantagem aí para estar utilizando esse tipo de capim. Outra característica do Zuri é a tolerância à cigarrinha e também a tolerância ao fungo de mancha foliar, que é muito comum no capim Tanzânia. Então, no caso do Zuri, ele não apresenta esse problema dessas manchas causadas por esse fungo. Então, cooperado, se você procura uma forrageira produtiva e de alta performance, esse é o BRS Zuri, que na Comigo tem. Venho agora trazer mais uma opção de forrageira, que é o BRS Tamani. Apesar de ser um pânico, ele é um pânico de porte mais baixo e tem uma facilidade melhor de manejo. Você pode ver que tem as folhas mais macias, mais finas, né? Não fica com um porte muito alto, ficando sempre um porte um pouco mais baixo, podendo trabalhar aí com a entrada em torno de 40 centímetros e saída em torno de 20 centímetros. Apesar de ser um capim de porte mais baixo, ele é um capim muito exigente em fertilidade, é um capim bem mais produtivo e mais exigente também. Se você procura um capim de alta produtividade, fácil manejo, esse é o BRS Tamani, na Comigo tem. Trago para vocês mais uma opção de forrageira, que é a braquiária híbrida BRS Ipiporã, que é o cruzamento entre a braquiária marandu e a braquiária rusesiensis, sendo que a principal característica dela é a resistência à cigarrinha das pastagens, tanto a marranarva como a deóis. Além disso, é um capim muito parecido com o marandu, tanto na sua produtividade como nas suas folhas, né, de fácil manejo. Só que é um capim novo, um capim bem mais exigente em fertilidade do que o marandu, mas também é um capim mais produtivo. Se você procura uma braquiária de alta produtividade e resistente à cigarrinha, essa é a braquiária híbrida BRS Ipiporã e na Comigo tem. Olá, cooperado! Esse é mais um material disponível dentro do portfólio forrageiro da Comigo. O BRS Paiaguás é uma braquiária de excelente adaptabilidade aos solos do cerrado. Dentro da diversidade dos materiais tendo dentro da fazenda, ela se encaixa muito bem no manejo estratégico forrageiro para o período seco. Ela vai conseguir colocar mais massa no período seco e ter uma digestibilidade e proteína melhor durante esse período. É uma braquiária como todas as outras, então tem um fácil manejo, uma fácil implantação e pode ser usada como feno em pé durante o período de baixa oferta de forragem. Para você, cooperado, que procura oferta de forragem no período seco com qualidade, esse é o BRS Paiaguás. E na Comigo tem BRS Quênia. Ele é da família dos pânicos também, como o Mombaça, o Zuri e o Tamani. Esse material vem para diversificar ainda mais o portfólio para ser apresentado e aproveitado dentro de uma propriedade rural. Quais são suas principais características? Alta palatabilidade, alta digestibilidade, teor de proteína muito bom e também tem uma alta produção de forragem. O Quênia, como é um capim novo, um capim que vem mudando a forma de trabalharmos dentro da propriedade, ele é um intermediário entre o Tamani e o Zuri. Ele tem um porte mais alto que o do Tamani e um manejo mais facilitado do que o Zuri. É um capim de excelente formação, então é fácil estar implementando ele dentro da propriedade, de boa aceitação para o gado. É um capim de fácil manejo, onde o gado consegue pastejar ele diariamente sem ter alguma dificuldade. Muito difícil de ocorrer refúgio de pastejo, pois é um capim que consegue se manter no seu período de pastejo por um período maior.
Perante os outros pânicos comerciais, ele tem um como mais fino, o que melhora a digestibilidade do material no rumen do animal. Cooperado, para você que procura um capim de excelente produtividade e de facilidade de manejo, esse é o BRS Kenya e na Comigo tem. Mais uma opção dentro do portfólio da Comigo é o MG12 Paredão. É um capim de dupla aptidão, tanto funcionando muito bem no sistema rotacionado como para a silagem. Esse capim é um capim exigente em fertilidade, que necessita de bons tratamentos para que se obtenha o potencial máximo de crescimento dele. Quando nós falamos em silagem, esse material pode chegar até 2 metros de altura, então podendo ter um volume de silagem bem expressivo. Além disso, a gente pode ter mais de um corte durante a mesma safra, durante o mesmo período chuvoso. Falando em produtividade de pastejo, é um capim que, se mantendo dentro das alturas de manejo, consegue se obter uma taxa de lotação muito alta. Como os outros pânicos, necessitam muito de água, então é um capim preferencialmente do período chuvoso, podendo se estender um pouco o pastejo até quando a entrada da seca. Além da sua alta produtividade, é um capim de alta digestibilidade e alto teor de proteína, fornecendo para o animal tudo que ele precisa no seu dia a dia. Esse é o capim para quem precisa se manter com alta taxa de lotação no período chuvoso e ainda consegue fazer uma reserva forrageira para a seca. Bom para rotacionado, bom para pastejo e bom para silagem. E na Comigo tem. Cooperado, além de todo o trabalho desenvolvido pela Comigo, uma grande preocupação dela é em entregar materiais de boa qualidade para os senhores. Por isso focamos muito em parcerias boas para a qualidade de semente. A qualidade de semente é indispensável para a boa formação de um pasto e para a persistência dele durante um longo período. O que acontece quando você tem um pasto que não é formado com a boa qualidade de semente? Você pode ter um pasto que não vai ter um número de touceiras ideal para ser um pasto manejável e também você pode ter a proliferação de plantas daninhas na sua área. Então, cooperado, pode adquirir semente, procure semente legalizada, semente com qualidade. A Comigo tem 2 grandes parceiras que trabalham conosco há muitos anos e entregam o que há de melhor e de mais tecnológico no ramo de semente. Chegamos ao fim do nosso dia de campo de pastagem Comigo. Agradeço a atenção de todos os cooperados e gostaria de lembrar que o portfólio apresentado neste dia de campo na Comigo tem. Procure nossos agrônomos, zootecnistas e vendedores de insumos nas lojas agropecuárias da Comigo.